Fala, galerinha guerreira! Estamos de volta para mais uma aula sobre as vanguardas artísticas europeias, também chamada de ismos europeus, porque todas elas terminam com ismo, né? Impressionismo, cubismo, futurismo e assim por diante. Essa é a segunda aula desta série, né? Que será composta por 6 aulas. A semana passada a gente falou sobre o impressionismo, demos uma introdução sobre as vanguardas, falamos sobre o impressionismo e hoje nós vamos falar sobre o cubismo, talvez a mais importante dessas vanguardas artísticas aí. O cubismo, gente, ele tem também esse processo de ruptura com a arte tradicional, como todas as vanguardas de uma forma geral. Só que o cubismo faz isso através da fragmentação dos objetos. Daí também a expressão cubismo. Você consegue perceber numa pintura cubista uma fragmentação muito clara. Então você tem formas geométricas, né, muito evidentes. Você consegue perceber círculos, cubos, losangos, retângulos e tal numa determinada pintura. Daí a chamada fragmentação geométrica. Você pode ver isso nessa pintura, que é uma das mais famosas aí, do Pablo Picasso, Madames de Avalon. A intenção principal dos cubistas era mostrar uma mesma imagem, um mesmo cenário, uma mesma cena, sob vários pontos de vista. Daí a ideia da fragmentação. É como se você tivesse uma montagem, né, com vários pontos de vista, sobre o mesmo objeto, sobre a mesma cena. Eu costumo fazer aqui uma analogia que, obviamente, os professores de arte, especialistas, vão me odiar, mas que acaba funcionando, né, para ter uma ideia do que seria essa simultaneidade. Imagine, por exemplo, que você pegue uma pessoa e tire várias fotos do rosto dessa pessoa, mas de ângulos diferentes. Tira uma foto de frente, uma do lado, outra do outro lado, uma de cima, outra de baixo. Aí você imprime essas fotos e recorta-as todas e coloca num saco, mexe bem. Aí você vai tirando aleatoriamente pedaços dessas fotos que estão misturadas de vários ângulos e tenta montar a imagem, o rosto dessa pessoa. O que vai acontecer é que vai parecer um quebra-cabeça mal montado, né? Você vai ter uma foto que foi tirada da frente, um pedaço de foto que foi tirado da frente, um pedaço de foto que foi tirado do lado direito, do lado esquerdo, de cima, de baixo e assim por diante. Você vai ter uma coisa mais ou menos como esse Mulher Chorando, do Pablo Picasso. Tem, claro, a fragmentação, que é uma característica, né, do coisa, mas como se fossem, assim, vários ângulos de uma mesma imagem. Essa ideia é uma das essenciais do cubismo. A fragmentação, através principalmente de imagens geométricas, tentando mostrar a simultaneidade, né, vários ângulos, vários pontos de vista, de uma mesma imagem. Isso você percebe em várias outras pinturas desse período, né, dos principais artistas desse período aí. Aqui, por exemplo, é uma paisagem, você tem essa geometrização muito fácil também, né, nessa imagem de uma mulher tocando um instrumento musical, você percebe isso também, figuras geométricas. Aqui é um cubismo mais contemporâneo, mas você percebe também essa geometrização. Isso é uma característica marcante do cubismo. E aí você pergunta, tá, professor, e na literatura, como que isso acontece? Na verdade, gente, vocês são especialistas em criar textos cubistas. Vai dizer que você nunca fez aquele trabalho pedido pelo professor, buscando textos da internet e usando o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, você pegava vários pedaços de textos diferentes, montava um texto, acreditando piamente que o professor não ia perceber que aquilo era uma colagem de vários textos. Aquilo, gente, era uma bela obra cubista, um belo texto cubista, porque ficava tudo fragmentado. Era o mesmo assunto, mas de vários pontos de vista diferentes, então vários pedaços. Fica aquela impressão de que não há coesão, não há coerência, sabe? Que está faltando alguma frase, alguma ligação entre um parágrafo e outro. Isso aconteceu muito no início do século XX, nos primeiros textos modernistas. Às vezes você pega um texto modernista e tem a impressão de que está faltando pedaço, porque entre uma estrofe e outra, entre um parágrafo e outro, parece que está faltando uma ligação, uma conexão direta ali.
Eu costumo sempre usar como exemplo de influência cubista um famoso poema do Drummond, chamado Poema de Sete Faces. Ele tem exatamente esse nome porque ele é feito com 7 estrofes e você tem a nítida impressão de que cada estrofe é um novo poema, é um assunto diferente. Dá só uma olhada, ó. Poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida, ser errado na vida. Segunda estrofe. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Terceira estrofe. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Quarta estrofe. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Quinta estrofe. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Sexta estrofe. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. E a última estrofe. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Observe, gente, uma estrofe parece não ter ligação com a outra. Na verdade, é tudo, né? São fragmentos de uma memória, de imagens, né, vividas pelo eu lírico num grande centro urbano. Mas fica uma ideia de fragmentação, como se fossem vários pedaços que estão desconectados, que não estão em harmonia de uma estrofe para outra. Por isso o poema de 7 faces, como se fossem 7 assuntos diferentes, 7 fragmentos, 7 faces para uma mesma ideia, para uma mesma abordagem da modernidade aí. Um belíssimo exemplo do efeito do cubismo na literatura. Quer mais exemplos? Então agora é com você. Vai lá na nossa plataforma, vestibular.com.br, está o ícone aqui do lado, é só clicar, você vai direto. Vai na parte gratuita da nossa plataforma e você tem lá, novamente, essa aula com dezenas de exercícios para você fazer. E tem ainda o PDF, né, dos slides dessa aula e um link de um vídeo sobre as vanguardas que está muito legal, que vai te ajudar muito a aprofundar isso aí. Certinho? E eu aguardo você na próxima aula. Um abraço!